Bom, gente, primeiro, bom dia para todo mundo. Um excelente dia para nós aí, né? Dia abençoado. Bom, na aula de hoje, gente, eu disse para vocês que eu daria sequência em cima dessa segunda lista de exercícios de prismas. E eu dei um prazo aí para vocês estarem brincando um pouquinho com ela, né? Até a aula passada a gente trabalhou muito em cima da primeira lista de prismas. Nós vamos trabalhar um pouco mais agora nessa segunda lista. Só que eu acho que é uma listinha que ficou mais tranquila, vamos dizer assim. Bom, dentro dessa segunda lista, gente, eu gostaria de saber as dúvidas dos senhores. Eu vou iniciar pelo exercício 12, foi um pedido já da Laura. Já pediu para eu poder ajudar ela nesse exercício, tá certo? Mas vai anotando para mim aí no chat quais são as dúvidas que vocês tiveram nessa lista, pode ser? Combinado, gente? Bom, primeiro, vamos fazer a leitura desse enunciado aqui da questão. Galera, a questão 12 fala o seguinte para a gente. Um prisma retangular. Meninos, nós temos um prisma retangular reto. O que é um prisma retangular reto, galera? É uma caixa de sapato, resumindo, certo? É um paralelepípedo, vamos dizer assim. E sobre paralelepípedo, eu passei algumas informações extremamente importantes para vocês. Eu disse que era um prisma especial. E nele eu destaquei como calcular a diagonal, nele eu destaquei como calcular a área total de maneira mais prática, nele eu destaquei como calcular o volume de maneira mais rápida. Essas três coisas. Tá certo? Bom, a gente possui um prisma retangular reto, e esse prisma possui três arestas que formam a progressão aritmética. Então, turma, não sei se vocês concordam comigo, mas em todo prisma a gente tem três arestas distintas: comprimento, largura e altura. Essas três arestas, ele falou para você que formam um APG de razão 2. Galera, vamos escrever essas medidas aqui para ficar mais simples? Pode ser? Eu vou botar aqui embaixo mesmo, pode pegar um pouquinho. No paralelepípedo, nós temos três dimensões, três arestas. As três arestas eu estou chamando de A, de B e eu estou chamando ela de C. Ana, como ele diz que forma uma progressão aritmética, desculpa, uma progressão geométrica, gente, lembra? A cada termo que se passa na progressão geométrica, eu multiplico por uma certa razão. E essa razão é uma constante. Ele me deu o valor dessa razão? Deu. Ele falou que essa razão é de 2. Ou seja, cada termo que se passa, eu multiplico por 2. E isso é um APG. Então, gente, começa lá. Esta A, eu não sei sua medida. Posso chamar sua medida de X? Posso. A, B e C não tem que estar em PG? Não tem que formar um APG? Se for um APG e eu sei que a razão vale 2, gente, quem vai ser o próximo termo? Se o primeiro termo eu conheço e eu conheço a razão, para me achar o próximo, não é só multiplicar pela razão? Pega o primeiro termo, vezes a razão. O primeiro termo é o X. O segundo termo vai ser quem? Vai ser dado por 2x. Certo? Professor, para me achar o terceiro termo, pega o anterior, no caso é o 2x, e multiplica pela razão. Minha razão não vale 2? Eu pergunto, quanto que é 2x vezes 2? 2x vezes 2 vai aparecer para você 4x. Então, quando eu pego os termos x, 2x e 4x, formam um APG? Formam. Um APG de razão 2. Do x para me chegar no 2x, eu multipliquei por 2. Do 2x para me chegar no 4x, novamente eu multipliquei por 2. Então, nós temos aí um APG de razão 2. Conheça as três dimensões, A, B e C. Bacana até aí? A gente possui essa informação das três dimensões. Continuando o texto. Ele fala que a área total desse prisma é 28 centímetros quadrados. Pergunto para vocês, eu ensinei como calcular a chamada área total? Ensinei. Galera, como que a gente calcula a chamada área total? Vamos lá, vamos calcular essa chamada área total? Nós temos então o seguinte, ó. A área total eu vou chamar de azão, tá? A área total para nós, ela vai ser dada por... Lá no paralelepípedo, como que a gente calcula essa área total, gente? Eu falei para vocês que era o número 2 que multiplica quem? Ah, professor, não sei. Vamos lá? Vamos botar um parênteses ali.
É 2 que multiplica as dimensões A vezes B, certo? Mais B vezes C, mais A vezes o C. E isso é a área total de um paralelepípedo. Eu disse para vocês, em todo paralelepípedo, vão formar quantos retângulos diferentes? 3. Com quais dimensões? AB, BC e AC. Como cada face dessa vai aparecer exatamente 2 vezes, por isso que eu estou multiplicando por 2. Então, isso para nós é a chamada área total. Beleza, mas eu pergunto para vocês, eu conheço A, B e C, galera? Gente, eu conheço A, B e C? Conheço. Quem é A, B e C? A vale x, B vale 2x, C vale 4x. Pergunto, eu conheço essa chamada área total? Conheço. Quem que é a minha área total, galera? A área total para nós, ela é dada por quem? A área total, ele falou que vale 28. Se a área total vale 28, eu posso trocar o AT por 28? Posso. Eu conheço as dimensões A, B e C? Conheço. A dimensão A, gente, eu chamei ela de x. A dimensão B, eu chamei ela de 2x. Vai aparecer x vezes 2x. A dimensão B, gente, eu chamei de 2x. E a dimensão C, eu chamei de 4x. E lá no AC, a dimensão A, a gente chamou de x. E a dimensão C, a gente chamou de 4x. Para vocês, observando essa equação aqui, galera, o que sobrou para a gente achar nela? Não foi os chamados x? E se eu descobrir o valor desse chamado x, galera, nosso problema está resolvido. Bora lá, vamos melhorar? Gente, esse 2 está multiplicando, eu posso trazer ele dividindo? Posso. Então, se eu posso trazer ele dividindo, gente, do lado de cá vai aparecer 28 dividido por 2. Do outro lado, eu posso efetuar essas multiplicações? Posso. Posso e devo, galera. Eu pergunto para vocês. Quanto que é x vezes 2x? Não é 2x ao quadrado? Vai aparecer para você 2 e vai multiplicar quem, galera? Vai multiplicar o x elevado ao 2x ao quadrado. X quadrado. Mais. Vai aparecer mais coisa para você. Vai. Quanto que é 2x vezes 4x? 2 vezes 4 dá 8, correto? X vezes x, gente, dá x ao quadrado. Então, vai aparecer para você 8x ao quadrado. Acabou? Ainda não. Nós temos x vezes 4x. Gente, vai aparecer o 4 que eu estou conservando. X vezes x é x ao quadrado. Então, vai aparecer 4x ao quadrado. Até aqui bacana? Gente, até aqui de boa? Dá um ok. Vamos lá? Gente, 28 dividido por 2. Quanto que é 28 dividido por 2? 28 por 2 não dá 14? Do lado direito, não tem que somar 2x com 8x com 4x quadrado? Gente, 2x quadrado mais 8x quadrado dá 10. 10 mais 4 dá 14. Então, nós temos aqui um total de 14x quadrado. Nós temos um total de 14. E esse x está elevado ao quadrado. Gente, para vocês, esse 14 está multiplicando, eu posso trazer ele dividindo? Posso. Se eu posso trazer ele dividindo, o que vai aparecer para nós aqui então? Vai aparecer para a gente aqui então? Nós temos 14 dividido por 14, e isso está sendo igual a x elevado ao quadrado. Concordam? Pergunto, 14 dividido por 14 não é 1?
Então, nós temos que x ao quadrado está sendo igual a quanto? Igual a 1. Gente, x quadrado vale 1, tem que tirar a raiz. Quem vai ser o meu valor do x? Gente, a raiz de 1 é mais ou menos 1. Então, eu pergunto para vocês, como eu não posso ter o valor negativo, eu não posso ter valor negativo para x aqui na situação, porque x está representando um comprimento é sempre uma medida positiva, eu pergunto, você sabe que x vale quanto? Vale 1. Se x vale 1, eu pergunto para vocês, quem são as dimensões A, B e C? Se o x vale 1, a dimensão A vale 1. 1 o quê? 1 centímetro. Se o x vale 1, gente, a dimensão B vale quanto? 2 vezes 1 vai dar 2, não vai? 2 centímetros. Bacana. Gente, se o x vale 1, quem é minha dimensão C? Não é 4 vezes 1? 4 vezes 1 vai dar 4 centímetros. Eu pergunto para vocês, todas essas medidas estão em progressão aritmética? Estão. O que ele pediu no exercício para nós? Calcule o valor da diagonal do meu prisma. Quem eu quero saber aqui no prisma, galera? Eu quero a diagonal dele. Pergunto para vocês, tem uma fórmula que calcula essa diagonal? Gente, tem. Aí você me pergunta, que fórmula é essa, professor? Vamos lá, vamos lembrar? Diagonal do prisma eu chamei de desão. E esse cara estava sendo igual. Não sei se vocês se recordam, mas aparecia uma raiz quadrada da minha dimensão A elevado ao quadrado mais a minha dimensão B elevada ao quadrado mais a minha dimensão C elevada ao quadrado. Professor, de onde você está tirando essa fórmula? Gente, isso aqui é o resuminho que eu passei para vocês sobre o quê? Resuminho que eu passei para vocês sobre paralelepípedo. Paralelepípedo para nós é o quê, gente? Paralelepípedo é um prisma especial. Se é um prisma especial, gente, tem algumas formas que vão fazer com que a coisa anda mais rápido, fique mais simples. Bom, eu pergunto, tem as 3 dimensões A, B e C? Tem. Dimensão A vale 1, dimensão B vale 2, dimensão C vale 4. Professor, o que eu tenho que fazer? Só substituir. Vamos substituir? O A vale 1. Gente, o B vale 2. E o C vale 4. Professor, a partir daqui é só continha? Exatamente, é só conta. Gente, vamos calcular essas potências? Quanto que é 1 elevado ao quadrado? Não é 1 vezes 1? 1 vezes 1 dá 1. Professor, quanto que é 2 elevado ao quadrado? Não é 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4. Professor, quanto que é 4 elevado ao quadrado? Aqui. Quanto que é 4 elevado ao quadrado, gente? 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mas eu pergunto para vocês, gente, eu não tenho que somar isso tudo e tirar a raiz quadrada? Vamos lá, 4 mais 16 dá 20, mais 1 dá 21. 21 tem raiz bonitinha? Não, 21 não tem raiz bonitinha, gente. Então, nós vamos escrever apenas raiz de 21. Raiz de 21 o quê, professor? Tem uma unidade medida? Tem. Centímetros é um comprimento. Ana? Gente, tem alternativa? Raiz de 21? Tem, gabarito, ó. Gabarito tá aqui, gente, ó. Gabarito, letra C. Galera, ficou dúvida nessa questão? Dá um feedback para mim, fazendo um favor, no chat. Meninos, meninas, ficou dúvida? Não? Certeza, Laura? Tá tranquila? Bacana, então. Tá de boa. Gente, qual outra dúvida vocês tiveram nessa listinha de exercícios?
Qual outra dúvida você tiver nessa listinha de exercícios? Fala para mim. Questão 6. Bora lá então, questão 6. Questão 8. Ó, questão maravilhosa. Vamos lá no exercício 6 então, gente? Pode ser? Ah, nem perguntei. Vocês querem um tempinho para copiar? É apenas para esse prisma, viu? Ixi, não apareceu o seu nome. Bom, essa fórmula diagonal, ela só funciona com paralelepípedo. Só para paralelepípedo. Bacana? Gente, quer um tempinho para copiar a questão? Vamos lá, dá um feedback para mim. Quer um tempinho para eu anotar o exercício? Já copiou? Pode tocar? Tira um print da tela aí que não anotou então, gente. Tirou? Pode tocar o barco? Então vamos embora, vamos embora. Exercício 6 então, ó. Galera, a questão 6 fala o seguinte para você. Um bloco de madeira na forma de um prisma reto de base quadrada com 6 centímetros de aresta. Gente, olha lá para a base. Estão observando a base aqui embaixo? Olha lá, 6 de aresta, é quadrado. Então, onde tem um ladinho do quadrado lá embaixo, vale tudo 6. E com 20 centímetros de altura, ele foi recortado em 2 prismas A e B. Então, gente, o prisma A e o prisma B juntos formam um bloco original. Então, se eu juntar tanto o prisma A quanto o prisma B, os dois juntos, tem que dar quem? O bloco original. Daí de boa. Ambos retos, de mesma base, então a base dos dois é a mesma. E o que está modificando os dois? Só a altura. Gente, se eu juntar essas duas alturas, não tem que dar a altura do bloco original? Vamos anotar uma primeira informação que já aparece aqui então para você? Pode ser? Então, primeira informação que já aparece para você, gente. Informação importante. Se eu juntar o Hzinho mais o Hzão, isso aqui tem que dar a altura total do bloco original. A altura total do bloco original vale 20. Primeira informação de boa? Bom, continuando. Desprezando as possíveis perdas e sabendo que Hzinho sobre Hzão representa 2/3, vamos pegar essa outra informação? A gente tem uma outra informação importante, galera. Ó, você sabe que Hzinho dividido por Hzão, isso tem que ser igual a quem, galera? Não é 2 dividido por 3? Você tem essa informação. Bacana até aqui? Gente, eu pergunto, dessa informação dá pra gente achar quem é Hzinho e quem é Hzão? Dá. Se eu pegar essas duas equações aqui, gente, ó, essas duas equações, duas incógnitas, professor, está com cara de sistema. É sistema? É sistema, gente. Se eu resolver o sisteminha, gente, eu pergunto para vocês, eu consigo tanto a altura Hzinho quanto a altura Hzão? Consigo. E sabendo disso, eu consigo o volume do prisma B? Também consigo. O volume do prisma, gente, uma caixa de sapato não é o produto das 3 dimensões? Você já tem duas que medem 6. Está faltando só o Hzinho no prisma B para me ter o volume. Vamos fazer conta, então? Galera, eu vou começar por essa segunda informação aqui, ó. Pode ser? Na verdade, eu vou começar pela primeira, ó. Dessa equação aqui, eu consigo brincar com ela. Como assim, professor? Posso isolar uma e substituir na outra? Posso. Vamos fazer esse negócio, então? Vamos isolar uma equação e substituir na outra? Vocês me ajudam? Gente, pergunto para vocês. Eu não quero o valor do Hzinho? Então, quem que você vai isolar, professor? Eu vou isolar o Hzão. Quem que vai ser o Hzão, gente? Vamos lá, Hzinho está positivo, muda de lado negativo. Então, você já tem 20 de lá, menos o Hzinho. Posso afirmar isso, gente? Galera, posso afirmar isso? Dá um ok aí para mim.
Aí, tá de boa? Bacana. Professor, o que você vai fazer na segunda equação? Não é um sistema? É. Se é um sistema, eu vou só substituir. Vocês me ajudam a substituir, gente? Vamos lá, ó. O que vai aparecer para você? Hzinho dividido. Quem que é meu Hzão? Meu Hzão não é 20 menos Hzinho, que a gente acabou de descobrir? Calma aí, gente, que eu fiz uma zona aqui. Parênteses aqui para a gente não ficar perdido. 20 menos. Posso afirmar isso? Acho. Deixa eu montar uma equação nova aqui, porque senão o trem vai zangar. A substituição aqui embaixo, vai ficar melhor. Gente, então vamos lá, ó. Quem que é esse Hzão aqui para nós? Esse Hzão para nós é 20 menos Hzinho. Concordam com isso? É aí, de boa. Deixa eu jogar essa questão para baixo para ficar bonitinho para vocês verem. Ó. Aqui tá sossegado, galera? Eu pergunto para vocês, pode multiplicar cruzado, Laura? Pode e deve. Me ajuda a multiplicar cruzado lá, gente? Vamos fazer essa multiplicação cruzada aqui? Se eu multiplicar cruzado, 3 vezes Hzinho, nós temos 3Hzinho. E isso está sendo igual. O 2 não vai multiplicar as duas parcelas, o 20 e o H? Vamos lá, 2 vezes 20, gente. 2 vezes 20 vai dar 40. Menos 2 vezes o Hzinho, gente, dá 2Hzinho. É isso, sossegado? Dá um ok para mim. Aí de boa? 2Hzinho está negativo, gente, ele vai vir para o outro lado positivo. Você já tem 3. Chegou 2, 3 mais 2 não dá 5? Nós temos 5Hzinho igual a 40. Galera, esse 5 está multiplicando, ele não vai passar dividindo? Se ele passar dividindo, eu pergunto para vocês, quem que vai ser meu Hzinho? Meu Hzinho vai ser igual a 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 não é 8. E a unidade medida não é centímetros? Pergunta, já achei Hzinho. Olha que show de bola. Ana, até aí? Se eu tenho um Hzinho, vamos na pergunta? O que ele pediu para você? Galera, o que ele pediu para você? Ele pediu o volume do prisma B, não foi? Pergunta, isso aqui não é não é uma caixa de sapato? Não é um paralelepípedo? Eu pergunto para vocês, gente, como que a gente calcula, galera, eu pergunto para vocês, como que a gente calcula o volume de um prisma? De um prisma, nessa situação, esse prisma sendo um paralelepípedo. Eu disse para vocês que o volume era dado pelo produto das 3 dimensões. Era A vezes B vezes C. Concordam com essa ideia? Mas eu pergunto para vocês, quem é A, B e C? Vamos olhar só no prisma. Vamos chamar de A as medidas da base, A e B, pode ser? Então, 6, 6 e o Hzinho. Então, esse volume, gente, ele está sendo igual. Vamos lá, ó. 6, que é uma dimensão, vezes 6, que é outra dimensão, vezes o Hzinho, gente, que vale quanto? Que vale 8. Pergunto, 6 vezes 6 não é 36? Gente, 36 vezes 8. Confere para mim se dá 288 aí, fazendo favor. Esse dá 288 para mim. Vê se eu tô bom de conta. É 288, galera? Bacana. Eu pergunto, tem gabarito 288, gente? Tem gabarito 288? Tem. Gabarito, letra C. De boa? Gente, está faltando 10 minutos. Será que a gente consegue fazer mais uma? Vamos lá, pede mais um aí, mais uma dúvida de vocês.
Pede mais uma dúvida de vocês para me tentar ajudar. Vai lá, um tempinho para vocês copiar e pede mais uma no chat lá. Número 9. Bora lá no número 9, então. Questãozinha também maravilhosa. Vamos fazer a leitura dela? Galera, a questão 9 é o seguinte. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e na venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete, gente, isso aqui é medida real, gente? Pergunto para vocês. Ele já está falando na maquete, ó. É medida real? Isso aqui é uma medida imaginária, viu, gente? Isso é uma maquete. Isso não é real. Projetado numa construtora na escala, ó, falou de escala. A escala de 1 para 200, ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, são 200 na realidade. Correto? Então a maquete minha, ela é 200 vezes maior. Desculpa, a realidade é 200 vezes maior. Só que eu tenho que tomar um cuidado. Por que eu tenho que tomar um cuidado? Porque ele vai relacionar isso com a capacidade de um reservatório. Ele está relacionando isso com volume. Gente, e eu vou anotar uma informação extremamente importante. Vamos lembrar um pouquinho da fórmula de escala? Galera, o que era escala? Vocês já viram isso aí ano passado. O que era escala? Escala para nós, o pezinho simboliza escala, viu, gente? Era medida para nós imaginária, ou no mapa, ou na maquete, eu vou chamar de I de imaginário, dividido pela medida real. E isso era chamado de escala. Só que aqui eu passo a ter um certo problema. Por quê? Porque eu estou mexendo com o volume. Minha escala não, vamos dizer assim, ela não está mexendo com razão entre comprimentos. Só que ele está dando escala entre volume, gente. Se minha escala é dada entre volumes, lembra, o volume tem quantas dimensões? 3. Como que eu vou deixar o volume e a escala, gente, vamos dizer assim, compatível um com o outro? Para um estar compatível com o outro, se um tem 3 dimensões, o outro lado eu tenho que elevar o cubo, para eles ficarem equivalentes. Então aqui nós vamos mudar. Isso aqui é escala se a gente estivesse mexendo com comprimentos. Só que a gente está mexendo com comprimento? Não, a gente está mexendo com escala volumétrica. Se eu estou mexendo com escala volumétrica, galera, eu tenho que tomar um certo cuidado. Porque minha escala, ela vai ficar elevada ao cubo. Para se tornar equivalente a quem, professor? Se tornar equivalente, gente, a razão entre os volumes. Aí você pergunta, professor, que volumes? O volume, aqui o volume imaginário em relação ao volume, o volume chamado de quê, galera? Vamos lá de novo, ó. Em relação ao volume chamado de real. Volume, V de volume, só que bacana. Então, toda vez que eu vou mexer com escala que envolve volume, o que eu tenho que fazer com a escala? Eu tenho que levar ela ao cubo, para tornar a escala e a razão entre os volumes uma coisa equivalente, para uma estar equilibrada com a outra. Bacana? Professor, já sei como mexer com as escalas. Dessa maneira, você tem a escala? Tem um Ezinho? Tem. É 1 sobre 200. Professor, eu tenho o volume na maquete? Ou seja, o volume imaginário? Tem. Quem que eu acho aqui? Eu acho o volume da realidade. Vamos achar esse volume na realidade logo? Depois a gente continua o resto do texto. Galera, então vamos lá. Ó. Vamos copiar essa formulazinha aqui. Ó. Quem que é meu Ezinho? O meu Ezinho, gente,
Ele é uma fração, ele é a escala. Que escala é essa, professor? Ela é a escala que ele forneceu para você, que ele disse que vale 1 sobre 200. Só isso tudo, galera, só que isso tudo vai ficar bagunçado. Só que isso tudo, gente, é elevado ao cubo. Então, nós temos lá 1 sobre 200 elevado ao cubo. Pergunta, professor, eu conheço alguém lá em cima? Conheço. Quem eu conheço lá em cima? O volume imaginário, o volume da maquete. O volume da maquete, ele falou que vale 45. Pergunta, quem que sobrou para mim achar? Não foi apenas o volume real? Foi. Primeiro, vamos calcular essa potência? Gente, 1 sobre 200 elevado ao cubo. Professor, quanto que é 1 elevado ao cubo? Não é 1 vezes 1 vezes 1, professor? E 1 vezes 1 vezes 1, gente, vai mudar? Não vai, vai dar 1. Então, lá em cima ficou 1. Professor, 200 ao cubo. Vamos calcular só o 2 ao cubo? 2 ao cubo, não é 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8? Gente, 100 elevado ao cubo não é só pegar essa quantidade de zeros e acrescentar mais a essa quantidade que eu tenho, acrescentar mais 4 zeros. 100 ao cubo, gente, vai aparecer para você lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ana, se você fizer a continha de 200 elevado ao cubo, gente, vai dar esse número horroroso lá embaixo. Ana, 8 milhões. Bom, se eu quero esse volume real, professor, é só multiplicar cruzado? Sim, gente, é só multiplicar cruzado. Vamos multiplicar cruzado aqui, então? Volume real vezes 1 vai dar volume real. E isso vai ser igual. Gente, essa multiplicação horrorosa. 8 vezes 45, se eu não me engano, dá 360. Confere aí para mim, gente. E nós vamos ter que repetir esse total de zeros, que são 6 zeros. 1, 2, 3, 4. Confere se deu isso aqui tudo para mim em centímetros cúbicos. Confere? Gente, me ajuda aí com as contas, senão eu fico perdido. Então, centímetros cúbicos. Deu isso tudo centímetros cúbicos? Deu. Parou aí. Você tem um volume real? Tem. Vamos lá, continuando. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Opa, professor, em centímetro cúbico eu quero transformar para litro. Vamos lá, gente. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, esse total de centímetros cúbicos é esse mesmo total de mLs. Então, eu já tenho isso daqui em mLs. Transformar para ml centímetro cubo, gente, a unidade não muda. Centímetro cubo ml, a quantidade é de 1 para 1. Não tem mudança. Só que se eu quero de ml para litro, gente, 1 litro não são 1000 ml? Se eu quero voltar de ml para litro, não é só dividir por 1000? E dividir por 1000 não é eliminar 3 desses zeros? Vamos eliminar 3 desses zeros lá, ó. 3 zeros a menos. Bacana? Então, você tem esse resultado aqui dado em litros. Show de bola? Você tem o volume real lá dessa caixa em litros. Só que ele pergunta para você quantos dias, em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Eu não tenho um total de litros por dia, que é 30 mil litros de água diários que ele consome? Professor, se eu quero a quantidade de dias, que eu vou chamar essa quantidade de dias de N, o que eu tenho que fazer? Dividir a capacidade total do reservatório, que é 360 mil, certo? Esse número de dias que eu estou chamando de N vai ser o total, que é 360 mil litros, né? De água, correto? E eu vou dividir esses 360 mil litros de água